Então, eu comecei a gravar. Então, olha, informações geológicas, simulador numérico. Então, formação sobre as propriedades da rocha e do fluido, informações sobre produção e completação. Vai fazer esse blend aqui na simulação numérica. Então, eu vou ver a análise do comportamento do reservatório, né? Então, o que ele vai a nível de saturações, por exemplo, né? Uma coisa que eu vejo muito aqui nas minhas análises, saturação de água, né? O quanto está variando, saturação de óleo, saturação de gás, a variação da pressão. Então são os parâmetros assim que eu estou sempre olhando, né? Principalmente a água, óleo é de lei, e pressão eu olho bastante também. Análise do efeito da vazão de produção e de injeção na recuperação. Daí também eu vejo, principalmente gerindo os poços produtores, injetores, quando que começa a valer a pena fechar um, abrir outro. Não é? Determinação do melhor esquema de desenvolvimento do campo. Isso daqui também é o posicionamento dos poços, quando vai se abrir os poços, se ele vai ser vertical, se ele vai ser direcional, se ele vai ser horizontal. Determinação do efeito de espaçamento na recuperação final. Então, esse espaçamento aqui eu posso estar levando em consideração ou o tamanho da célula, da grid, ou do poço. Vamos supor que está falando só do poço aqui, né, para ser um pouco mais coerente com as etapas anteriores. Determinação das vazões de produção crítica para cortar o problema de cone d'água. Então, é aquele probleminha que eu tinha falado para vocês. Às vezes, não é porque um campo ou um poço pode te dar uma determinada vazão que você vai botar ele para produzir na vazão máxima. Então, gerenciar a vazão é evitar uma queda de pressão prematura, um cone d'água. O que é o cone d'água? É a água furando, a água querendo passar na frente e vir ao invés do óleo. Tá? Esse é o cone d'água explicado de forma assim, bem direta. Né? Então, melhoria do conhecimento da geologia do reservatório. Então, conforme vai se passando os anos, a gente vai simulando paralelamente ao que vai colhendo novas informações de vazão de produção. E com isso, a gente vai fazendo novos ajustes históricos e vai refinando essa simulação. Tá? Então, junto com simulação de modelos físicos de laboratório, a gente pega análise PVT, pega uma rocha, né? Ali tenta manter e fazer alguns testes dela também para melhorar a realidade desse reservatório. Injeção de água. Injeção de água é uma técnica muito utilizada, tá? Para a gente ter a manutenção da pressão do reservatório. A pergunta é onde e quando, né? Então, em que momento da vida produtiva? Em que local do reservatório? Tá? Então, isso requer muita análise, mesmo assim, mesmo se analisando muito, o erro é muito comum, tá, gente? Então, errar a localização de poços é comum, faz parte do jogo, tá? Então, um investimento de alto risco. Né? Então, métodos de recuperação secundária cujos objetivos são acelerar e aumentar a recuperação pela manutenção da pressão. Então, o aumento da eficiência da recuperação pode ser superior a 60%, embora o valor mais frequente de 30% a 50%. Tá? Então, só para vocês verem aí o quão impactante é uma malha de injeção d'água bem feita. Tá? A gente vai ver aqui os diferentes tipos de malha daqui a pouco. Aceleração da produção, redução da velocidade do declínio natural. Né? Então, essa aceleração da produção também depende. Né? Você acelerar a produção de um reservatório, você vai depletá-lo, ele vai durar menos tempo, mas você vai conseguir extrair aquilo mais rápido. Então, isso depende de um contexto de mercado. Então, por isso que eu achei muito importante colocar, quais são os incentivos para eu acelerar a produção, sendo que ela pode me gerar uma série de danos, como desmoronamento do reservatório, aumento da produção de areia prematuro, um aumento da depressão do reservatório prematura, né? Ou seja, eu vou ter que colocar bomba mais cedo, eu vou ter que colocar injeção de água, de gás mais cedo no meu reservatório, tá? Então esses são os principais danos, tá? Então por que eu estou fazendo uma antecipação, uma aceleração da produção? Primeiro é o preço do petróleo, tá? Então quando o preço de petróleo está lá nas alturas, justifica, tá? Custo da exploração. Então quando a gente está
por exemplo, lá no shale oil, no shale gas, né, que é o óleo e o gás retirado não da rocha reservatória, mas da rocha geradora, não é? Ele tem um custo muito maior de exploração, que o que ali em meados dos anos 2000 trouxe novamente os Estados Unidos para voltar a ser um dos maiores produtores globais de petróleo. Não é? Ali, os Estados Unidos e o Canadá, né? O shale oil, o shale gas é muito bem utilizado. Foi no governo do Barack Obama, se eu não me engano. Então ali depende. Então a margem de lucro deles é menor, tá? É isso que eu quero dizer. Então quando o preço sobe muito, o custo de exploração, dependendo, não vai custo subir tanto. Custo de desenvolvimento. Explorar é procurar. Desenvolver é quando ele já está ali, né? Já foi encontrado. Custos de produção e avanços tecnológicos. Então esses são os principais incentivos. Então hoje, por exemplo, no plano de desinvestimento da Petrobras, ela vende maduros, campos antigos, para empresas que elas chegam principalmente com menores custos de produção e avanços tecnológicos, tá? Esses campos aí do pós-sal, da bacia de Campos, dos anos 70, 80 e 90, não é? Então é outro tipo de óleo, então que não faz parte da Petrobras. A Petrobras está voltada, digamos, para o filé mignon da indústria, né? Aqui, sul-americana, que é o pré-sal. Então, seguindo agora para esquemas de injeção. Então, existem algumas possibilidades de se configurar, tá? Então, aqui é uma delas, por exemplo. Então, um poço injetor, tá? Como vocês podem ver aqui, nas extremidades do aquífero, onde está a água conata, tá? Então, aqui eu estou injetando óleo. Então, desculpa, injetando água. Então, conforme eu vou injetando água, esse contato água-óleo, né? Water Oil Contact, que é o WOC, ele vai subindo, tá? E é importante sempre eu saber aonde está o contato água-óleo. Então, através da perfilagem, eu tenho uma boa noção disso. Uma perfilagem a poço revestido aqui, né? E ela é dinâmica, ela vai subindo. A tendência dela é subir porque eu estou produzindo óleo aqui e estou injetando água, não é? Então repare que a completação, né, aquela parte furada aqui, olha, ela está na zona de óleo. Mas em algum momento essa zona de óleo vai deixar de ser de óleo e vai passar a ser de água. Porque eu estou retirando o óleo e estou injetando água. Então a tendência desse contato água-óleo é subir também. Tá? Então com o passar do tempo eu tenho que ir fechando essas zonas aqui. Tá? Não faz sentido eu manter, tá? Por conta disso. Então aqui é um tipo de injeção, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 poços produtores para 2 injetores. Isso é um esquema de injeção. Olhando por cima, né? Então olhando por cima aqui é a base, né? A parte mais ampla do reservatório, a água. Então aqui é onde a água, onde poços injetores podem ser colocados. Aqui. E onde poços produtores, né, podem ser colocados. Aqui. Então tá vendo, são algumas formas de eu olhar o problema. Então aqui eu tenho um reservatório com uma estratigrafia, né, específica. Então repare como ele não está daquela forma anticlinal ali, não é? Então ele está mais nessa forma aqui de acunhamento, né? Vai acunhando, né? Vai afinando aqui. Então olha, eu posso injetar o gás aqui, ó, injetar o gás no topo, tá? Para produzir o óleo aqui na base. Repare que eu não tenho aqui nesse caso um aquífero ativo. Eu posso produtores aqui, posso injetores aqui, tá? Então injetando água ou gás pelo topo e para produzir o óleo pela base. Então aqui uma outra configuração, né? Na verdade aqui é a mesma olhando numa outra perspectiva, né? Que é olhando de perfil, aqui olhando por cima, né? Como que estaria. Então repare que não necessariamente a mesma quantidade de óleo, de
desculpa, de poços iniciais, né, vão ser a quantidade de poços finais. Normalmente são inseridos novos poços ao longo da vida produtiva do campo, tá? Isso tudo vai depender dos novos dados que vão sendo obtidos. Aqui, olha, uma outra configuração de acunhamento, mas agora sem a capa de gás no topo e injetando água aqui na base, tá vendo? Então, a água injetada aqui na base e o óleo sendo produzido aqui em cima, tá vendo? Então, tá vendo como não é padrão? Não é? Então, eu tenho diferentes geologias, diferentes geometrias e para cada uma delas vão ter diferentes estratégias, tá? Então, é bem personalizado. Cada malha de poços ela é bem personalizada. Então, ó, injeção em linha direta, aqui está mostrando como eles são parametrizados, isso vai depender do projeto, né? Injeção em malhas ou em padrão repetido, né? Composto por linhas de poços de injeção e linhas de poços de produção, dispostas alternadamente. Dê a distância entre os poços e a linha. Né? Então, repare, foi feita uma frente de injeção de poços aqui, 6 poços e produtor. Outro injetor, outro produtor, tá? Então, ó, produtor, injetor, injetor, tá? Então 6, 12, 24 poços, com uma distância pré-estabelecida, tá? Sávio perguntou, os sistemas de reinjeção imitam o comportamento do próprio poço quando ele produz naturalmente? Não necessariamente, sabe? Ele vai se readequando. O sistema de imitar o comportamento do próprio poço. O poço do reservatório, né? Que às vezes é fácil confundir, né? Uma coisa eu exploro o reservatório com vários poços, né? Então, lembrando que o reservatório ele é dinâmico. Então, qual é a tendência desse modelo aqui, desse contato? Water Oil Contact. Qual a tendência dele? Subir. Né? Então, conforme ele vai subindo, o volume de água vai aumentando e o de óleo vai diminuindo. Tá? E essa dinâmica ficou claro? Que a quantidade de água aumenta e a de óleo diminui. Tá? E isso faz com que o contato água-óleo vá subindo. Daqui a pouquinho esse poço aqui é produtor, mas ele é um forte candidato a ser o primeiro a virar injetor. Quando o contato água-óleo, por exemplo, é aqui, ó. Então, quando o contato água-óleo sair dessa altura e vir para cá, não faz mais sentido eu manter esse poço como produtor. Eu posso convertê-lo para um poço injetor. Tá? Então, essa dinâmica tem que estar clara na cabeça de vocês. E o que vai mudar na minha gestão dos poços, do reservatório. Tá? Aí acontece alguma coisa e eu tenho que antecipar a produção. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um novo poço produtor aqui, ó, nesse intervalo de tempo. Ou eu posso fazer um multilateral, posso direcionar aqui. Não é? Então, são alternativas. São alternativas. Então, de novo, não tem fórmula pronta. Daí você vai chegar com uma proposta, vai passar pelo time lá de... Caiu aqui. Tá. Então, foi quem que perguntou o Sávio, né? Então, o sistema de rejeição imita o comportamento do próprio poço? Diria que não, né? Não, porque por conta dessa dinâmica. Então, não tem o que ser imitado, tem o que ser readequado, né? Então, de novo, essas malhas aqui, elas são... É difícil você ver alguma coisa assim tão certinha, tão na régua, não é? Aqui nos campos do offshore do Brasil, por exemplo. Quando você está em terra, o custo de perfuração é bem menor.
Então é mais fácil pensar dessa forma linear, nessas malhas básicas, tá? Então, hoje em dia não. Então você acaba se desprendendo desse grid, dessa malha aí, tão certinha, tão parametrizada, né? Os metódicos assim adoram, né? Porque você tem uma certa linearidade, né, no comportamento, mas não necessariamente vai acontecer assim. Aqui, ó, tem uma inversão, né? Então você começa com, nessa outra aqui começou com injetores, aqui começou com produtores, tá? Então aqui você tem uma frente de produção, uma outra frente de produção aqui, tá? Injetor, produtor. Então para vocês verem, né, aqui essa distância D entre a função dos poços, né, injetor-produtor, e a distância A é a distância desse fronte de injeção, né? Então, olha aqui, essa daqui já é a malha 5 spot, que é 5 pontos, tá? Então vamos em uma 5 spot. Então 5 pontos. Olha, então eu tenho 4 pontos injetores para um produtor, tá? Essa daqui já é mais comum, essa configuração 5 spot, tá? E eu tenho aqui no caso 7 spot, não é? Mas ali o Eric está perguntando, malha básica é o quê? É essa daqui, tá vendo? Essa estrutura, né? Então ele particionou em uma, duas, três, quatro frentes, tá? E lateral uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então é como se ele fizesse uma tabela, né? Com 4 linhas e 7 colunas, com as distâncias iguais entre elas. Isso é uma malha, tá? Então imagina você lá no Excel, você fazer uma tabela com 4 linhas e 7 colunas, sendo que cada linha, a primeira linha você vai botar só injetor, a segunda linha só produtor, terceira só injetor, quarta só produtor, tá? E essas colunas, elas vão ter distâncias iguais. Então isso é uma malha, tá? É uma malha de poços. Então é você determinar uma coisa bem igual, tá vendo? Bem assim, metódica. Que é aí a gente tem a malha 5 spot, tá? Tá vendo? Isso daqui é uma malha. Olha lá. Então isso daqui é um 5 spot, eu vou replicando esse modelo. Então essa replicação de 5 spot, ela forma uma malha, tá? Então essa 5 spot ela é muito comum, essa 7 spot nem tanto, mas pode acontecer, né? Onde você bota muito mais injetores do que produtores. Aqui é 9 spots, né? Com 9 pós. Então, tá vendo que normalmente são injetores, né? E aqui é invertido, né? Então eu coloco produtores aqui do lado de fora e injetores no centro, né? Então olha a diferença. Aqui então reparem que o normal quando fala 5 spot, 7 spot, 9 spot, é sempre o produtor no centro, rodeado de injetores, tá? Agora quando eu falo invertido, é um injetor rodeado de produtores, tá? Então o 7 spot invertido e o 9 spot invertido. E posso ter também o 5 spot invertido, por acaso eu não coloquei aqui, é o mais comum, o five spot e o 5 spot invertido. Então sempre quando eu falo 5 spot é 5 pontos. Então são 5 poços, né? 4 poços injetores na periferia, na zona radial, tá? Do lado externo, e no centro um poço produtor. Então a taxa de mobilidade da água ela pode ser aferida dessa forma. Ela vai levar em consideração a permeabilidade do óleo e a viscosidade do óleo no caso da mobilidade do óleo. Caso eu queira determinar a mobilidade do óleo, ela é igual a permeabilidade do óleo, né, dividido pela viscosidade dele. Então a gente encontra a razão entre isso é a mobilidade do óleo. Tá?
Então aqui eu posso ver uma mobilidade de uma forma geral também, por exemplo, mobilidade da água sobre o óleo, né? Então ela vai levar em consideração aqui, olha, a permeabilidade da água dividido pela viscosidade da água sobre a, a permeabilidade do, do óleo dividido pela viscosidade do óleo, tá? Então aqui, ó, aqui uma coisa é mobilidade, isso daqui é importante destacar também, né? Que é a mobilidade do fluido, né? E a razão de mobilidade, né? Então esse Mzão, né? Ele também está falando de mobilidade, assim como aqui, só que aqui eu estou falando mobilidade do fluido. Então quando falo Mzão, quer dizer que ele está levando em consideração razões de mobilidade de fluidos diferentes. Pode ser água sobre óleo, pode ser gás sobre óleo, óleo sobre gás, né? Aí vai depender. Tá? Então, o deslocamento do fluido imissível de um fluido por outro se define por dois parâmetros: mobilidade do fluido, definido como relação entre a permeabilidade efetiva a esse fluido e sua viscosidade, e a razão de mobilidade, definido por a relação de mobilidade de fluidos deslocantes e a mobilidade do fluido deslocado. Tá? Então, no caso, o fluido deslocante espera-se que seja água, né? Aquele que vai deslocar. O fluido deslocado é o óleo, mas a molhabilidade pode ser invertida e pode acontecer o contrário, o que eu não quero, que tem que ser evitado, né? O fluido deslocante ser o óleo, né? Ou seja, o óleo empurrar a água e a água ser deslocada. Não, não quero isso, quero o contrário. Quero que a água desloque o óleo. Então, continuando falando ainda da injeção de água, fatores que governam a eficiência da recuperação. Então, essa razão de mobilidade. Então, essa razão de mobilidade aqui, deixa eu até chegar um pouco para o lado aqui, porque ficou ruim ali na apresentação do slide, né? Jogar para o lado. Pronto, acho que ficou melhor agora. Pronto. Tá vendo? Então, essa razão aqui eu tenho que controlar. Então, por exemplo, a máxima velocidade do fluido deslocante, né, e a máxima velocidade do fluido deslocado. Então, quando ela está muito elevada, né, a água pode furar o óleo. Né? A velocidade dela vai ser tão grande que ela vai, entre várias aspas aí, tá? Furar o óleo, furar o banco de óleo. Então, isso daí chama esse efeito de cone, tá? Até mesmo de fingering. É como se tivesse formando a água estivesse furando o banco de óleo e estivesse formando como se fosse dedos, como se você estivesse colocando a mão e ficasse a marca dos dedos distintas. Esse é o efeito de fingering. Tá? A heterogeneidade vai influenciar demais, né? Porque a porosidade, a permeabilidade, ela não é homogênea, ela é altamente heterogênea, né? Então, a depender dessa distribuição, isso vai influenciar bastante na, na efetividade, na eficiência do varrido. O efeito gravitacional também, isso tem muito a ver com a viscosidade e a densidade dos fluidos que ali estão. Então, como vocês viram, né, esses são fatores muito importantes. Então, o parâmetro mais importante para avaliar o efeito da viscosidade e da permeabilidade é a razão de mobilidade no ponto terminal. Tá? Então, o ponto terminal a gente pode considerar, por exemplo, ali o poço. Né? Então, ó, quando a mobilidade, essa razão de mobilidade menor que 1, né, menor ou igual ao deslocamento estável, a água não viaja mais rápido que o óleo. Agora, quando a mobilidade é maior ou igual a 1, né, deslocamento instável. Tá? Na verdade, maior do que 1 aqui. Né? Isso daqui eu acabei me confundindo aqui. Mobilidade menor do que 1
Então, ou seja, a velocidade aqui da água, ela não é tão elevada. Agora, quando é maior, eu vou ter deslocamento instável. Então, por isso que gerenciar a quantidade de água, você vira e fala, pô, então beleza, então eu vou injetar água pra caramba, que nem essas malhas aqui que a gente viu, essas daqui, essa Nine Spot. Vou sair colocando poços injetores, porque eles vão varrer o óleo e eu vou antecipar minha produção. Né? Não necessariamente dessa forma. Então, igual lá, no o mercado norte-americano, ele é a indústria privada é o que tem, né? Você não tem uma estatal norte-americana lá para explorar petróleo. Você tem vantagens e desvantagens. A questão é que o governo acaba regulamentando de uma forma assim muito mais presente e a iniciativa privada ela age enquanto grupo e o governo ele é capaz de tudo, né, para atender esse segmento da economia norte-americana. Então ele invade outros países, né, para proteger os interesses energéticos. Né? Tiveram várias guerras aí do Golfo, aquela do Saddam Hussein. Então é claro que não eram apenas por conta disso, mas o governo americano ele de fato luta pelos direitos dos produtores privados lá. Não é? Então, não estou falando que isso é bom, tá, gente? Estou falando que é o que acontece. Então, por conta desse boicote na Líbia também, sim, por conta desse boicote aí, desse cancelamento da Rússia, né, em vários aspectos, tá faltando óleo no mundo, né? A Rússia é um importante produtor, principalmente óleo e gás, né? Então, o governo ele pediu para que a iniciativa privada aumentasse essa produção, antecipasse sua produção. Então, o que, que isso significa? Significa aumentar a densidade da malha. Né? Então, o que, que é aumentar a densidade da malha? Eu sair, por exemplo, de uma malha dessa, simples, tá? E começar a fazer uma malha dessa, ou uma malha dessa, ou uma dessa. Isso você vai acabar antecipando a produção. Para quê? Para aumentar a quantidade de óleo no mercado, então, lei da oferta, né, e da procura. Você aumenta a oferta de óleo no mercado, a tendência, o que se espera é que o preço diminua, tá? Essa é a tendência. Então, só para vocês entenderem aí, alguma dessas questões. Olha aqui, essa ilustração ela é importante. Ela é importante porque faz a gente entender o que, que é esse banco de óleo, não é? Então, ele não vai se deslocar assim, gente, uma reta, como se fosse um pistão, né? Parece até um pistão de motor. Não. A água vai furando o banco de óleo, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso por quê? Porque a porosidade ela é heterogênea, a permeabilidade é heterogênea. O, o, o arredondamento dos grãos é heterogêneo. Então, aqui o que, que ela está encontrando? Ela está encontrando uma zona talvez mais permeável do reservatório e aqui uma menos permeável. Tá? Então ela vai furando o banco de óleo de forma diferente. Mas o que, que pode acontecer? Esse furo de água, ele pode. Vamos supor que o poço está aqui. Tá? Vamos supor que o poço é aqui. Tá? Aqui está sendo produzido o poço. Tá? O poço aqui. Vamos supor que essa água fura. Tá? Ela vai furar aqui. Vamos supor que aqui ela é tão. O super permeabilidade. Tá? Vamos supor que a permeabilidade aqui é tão elevada que a água fura aqui e ela começa a ser produzida. E eu não quero. Vamos supor que aqui eu tenho um injetor, tá? Injetor, e aqui o produtor. E aqui simplesmente a água fura o banco de óleo, tá? Então ela começa a ter uma preferência de fluxo aqui e o óleo, mesmo que é bom, fica para trás. Então isso que é furar o banco de óleo. Olha aqui, quando a mobilidade, a razão de mobilidade, né, da água sobre o óleo é menor do que 1, então eu tenho um deslocamento mais homogêneo. Não que eu vá aqui, ó, uma parede. Não vou ter. Mas eu vou ter uma tendência de deslocamento mais homogêneo.
Isso daqui é quando ela é maior do que 1. Eu tenho uma tendência de deslocamento heterogêneo. E o que isso acontece? Faz com que parte do óleo fique para trás. A água ela não vai varrer essa parte aqui do banco de óleo com a mesma eficiência que ela vai varrer essa parte aqui do banco de óleo. Ela vai ter uma tendência a varrer melhor essa região e deixar para trás essa daqui. Estão conseguindo visualizar isso? A gente está falando de eficiência de varrido. Tá? Eficiência de varrido de injeção d'água. Tá vendo? Então, ó, a digitação viscosa, breakthrough prematuro, esse daqui é um breakthrough, né? Atravessar, né? Tô quebrando, tô furando de forma prematura o banco de óleo. O que eu quero não, eu quero que seja o mais homogêneo possível, tá? Que eu consiga de fato varrer esse banco de óleo aqui, ó, de forma eficiente, do topo à base, tá? Não me interessa deixar óleo para trás. Então, essa eficiência de varrido ela vai depender dessa razão de mobilidade. Tá? Essa razão de mobilidade ela é em função da mobilidade da água sobre a mobilidade do óleo, que é em função da permeabilidade e da viscosidade. Então, por exemplo, a permeabilidade, a gente pode, por exemplo, fazer um fraturamento hidráulico, né, onde a gente vai alterar aí momentaneamente, não vai alterar a permeabilidade, mas a gente vai favorecer os canais preferenciais de fluxo. E nós temos a viscosidade. A viscosidade, a gente pode deixar o fluido menos viscoso injetando vapor de água. Tá? Então, são alternativas de engenharia. Aumenta a temperatura, quando aumenta a temperatura, diminui a viscosidade. Então, se isso eu posso, ela vai alterar, não é, a mobilidade. E a mesma coisa um fraturamento hidráulico. Eu também vou alterar isso. Mas eu posso alterar, sei lá, às vezes só para água, né? Então posso ter um efeito assim que eu não contava. Mas são formas de a gente alterar essa mobilidade. Então olha aqui, linhas de fluxo, né? Streamlines, são as linhas de fluxo desse fluido injetor, né? Então por onde que ele está caminhando, tá? Então, quando a gente vai fazendo uma simulação numérica, a gente vai colhendo informações da viscosidade do fluido, vai colhendo informações da permeabilidade do reservatório, vai refinando esse modelo. Por exemplo, como vai se perfurando mais poços, então eu vou colhendo mais informações de cascalho, amostra de calha, amostra, análise PVT. Então a equipe lá de geração de modelo numérico vai aperfeiçoando esse modelo, tá? Vai deixando ele mais próximo da realidade, lembrando que todo modelo, teoricamente, ele está errado, mas ele está próximo do que aquela produção representa. Então o que eu quero é isso, são modelos numéricos que representem com maior proximidade, com a maior correlação possível a produção, né? Então, e as pressões que eu consigo aferir. O dado fato, né? O que é factível. O que é factível? A produção de água, óleo, gás e pressão. E alguns cascalhos e análise PVT que eu coleto de uma parte ínfima ali do reservatório. Lembrando que o reservatório pode ter quilômetros quadrados, né? Normalmente eles têm alguns quilômetros. Então tá, quando eu vou aperfeiçoando esse modelo, eu tenho uma noção por onde exatamente está passando essa água, aqui de um poço injetor, por exemplo. A origem do poço injetor é aqui, e eu começo a ter noção por onde ela está caindo, tá? Então, por onde ela está indo? Aqui, essa linha de fluxo. Né? Então, aqui está bem didático, né? Claro que ela não ocorre dessa forma. Então, olha, evolução de uma área invadida, né? Então, tá vendo aqui um poço injetor, tá? Sempre aqui na base aqui, e o produtor aqui. Então, olha como vai evoluindo essa água, né? Essa zona de varrido. Até chegar no ponto que o poço produtor, eu estou retroalimentando, injetando aqui para produzir aqui. Tá? E normalmente, quando ela chega nesse ponto aqui, já não me interessa. Quer dizer que aquela mobilidade, né?
Aqui, olha. Ela já tá maior do que um. Então não me interessa. Quer dizer aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer que eu já cheguei aqui, ó. Ela saiu furando já. É, aqui também, olha o que acontece. É aquilo que a gente estava falando, né? Eu posso ter uma eficiência de varrido. Posso não, eu vou ter diferentes eficiências de varrido. Por conta da variação da permeabilidade aqui, né? Então, ó, seção vertical de um reservatório estratificado sujeito à injeção de água. Aqui um estudo feito por Stiles, onde ele mostra alturas diferentes, permeabilidades diferentes. Ele está levando em consideração fluxo linear e camadas isoladas entre si, ou seja, ele não está considerando contato entre a camada 1, 2 e 3. O fluxo aqui está considerando um fluxo exatamente igual, tá? Então linear, então o aporte aqui, a montante é igual, tá? A razão de mobilidade é unitária, ele botou a mobilidade, a razão entre a água e o óleo sendo 1 ponto. Velocidade de frente de avanço é proporcional à permeabilidade absoluta da camada e é considerada constante. Todas as camadas possuem a mesma porosidade. Então você vê, por uma mesma porosidade, sem conexão, mas com diferentes permeabilidades, olha que a gente vai chegar primeiro. Então eu posso afirmar que a permeabilidade K1 é maior do que K2 e K2 é maior do que K3. Porque a porosidade é igual. O fluxo é linear entre as camadas. Então elas estão isoladas. A mobilidade é igual. E o que está variando ali é altura e permeabilidade. Tá? Então nessa frente de avanço aqui, tá vendo? Eu estou tendo um deslocamento mais efetivo aqui. Tá? Então vai chegar no momento que a água vai chegar aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar essa completação. Eu fecho essa zona aberta aqui do poço. Fecho essa completação. Porque aqui a água já chegou. Se possível, fecha aqui também, tá? E continua injetando só essa parte aqui de baixo. Então tá vendo como um poço ele é dinâmico, né? Ele tem que ser dinâmico. Hoje em dia ele é bem mais fácil porque tem como a gente monitorar, né? A parte eletrônica já chegou também nos poços aí, já tem. Você conecta computadores na árvore de Natal, até mesmo aplicativos que a gente consegue gerir e ter esses dados para tomar decisões. Né? Então, o data science, né, o cientista de dados, gente, ele está em tudo que é lugar, tudo que é lugar. E na indústria do petróleo não é diferente. Tem cientista de dados aí para coisas mais simples, sei lá, igual já vi vaga para site de páginas especializadas em memes, mas cientista de dados para páginas especializadas em memes, né? Então você tem toda uma estratégia em torno da cultura de meme, né? A gente pode olhar assim com um olhar mais de consumidor e o outro de quem produz o meme, né? Então o meme ele faz parte hoje da política, da cultura, do engajamento, não é? Então eu lembro que eu até mostrei para a comissão do Petroif do ano passado, né, um relatório do governo, de alguns governos, né, na proposta de gestão dos governos, o meme, né, como ele faz parte da cultura. Então é tudo muito pensado, não é? Então, que ponto eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês o quanto o analista de dados ele é importante. Então, às vezes está falando de uma coisa extremamente tecnicista, que requer vários conhecimentos prévios, como a gestão e a efetividade, a eficiência de varrido numa malha de injeção de água em campos de reservatório, como a análise de dados é importante aqui, como numa coisa que supostamente seria mais trivial no olhar de consumidor, quando a gente olha redes sociais como um ambiente de lazer. Mas ali negócios estão sendo feitos e tem coisas altamente premeditadas são estabelecidas ali. Então, quando você olha com um olhar mais crítico, né, você vê que tem muita gente trabalhando para que aquela interpretação de uma forma direta, né, seja assimilada pelos consumidores. Né? Virou uma commodity, é um produto como outro qualquer. Né? A informação, ela dos anos 90 para cá, ela virou uma commodity. Né? Ela tem esse olhar mais premeditado.
Então aqui o que eu queria mostrar para vocês, vou dar um pause aqui, vou abrir tentar abrir meu